Olá, eu sou a Patrícia Garcês e hoje eu vou começar a gravar alguns vídeos para vocês contando aquilo que eu já havia prometido no outro vídeo, né, onde eu explico o porquê do meu canal. Eu vou começar a gravar os vídeos do meu testemunho, aquilo que eu tive de experiência na minha infância, na minha adolescência e como que isso influenciou toda a minha vida. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a experiência mesmo na infância e na adolescência, aquilo que eu vivi e que resultou na Patrícia adulta. Como que as minhas experiências da infância e da adolescência transformaram e modificaram o meu caráter, a minha personalidade. Mas antes de estar falando, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Que eu vou estar tentando fazer uma série de vídeos curtos para não ficar muito cansativo. E para você receber essas notificações de quando esses vídeos estiverem já aí no canal. E eu também peço que se você conhece alguém que teve experiências parecidas ou que tem reações parecidas às que eu tive, que você vai estar ouvindo ao longo do vídeo, que você compartilhe esse vídeo. De repente essa pessoa ela pode estar usando como experiência a minha vivência para mudar a vida dela, tá? Eu também quero deixar claro para vocês que eu não sou psicóloga, eu vou falar das minhas vivências, aquilo que eu vivi e eu acredito no seguinte, quando a gente vive algo e a gente supera isso, a gente tem a experiência da prática. Eu creio que a experiência teórica, ela é muito importante, né? Tanto que eu busco conhecimento teórico constantemente. Mas a prática, ela me dá uma certa autoridade para estar falando sobre o assunto. Então, eu quero que você entenda isso. Eu acho interessante que as pessoas saibam que é possível viver de uma nova forma depois de ter vivenciado traumas como os que eu vivi. Eu também gostaria de dizer que eu não estou acusando ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu estou voltando para o meu passado, trazendo o meu passado para vocês, não porque eu estou presa a ele, mas justamente porque eu me libertei de tudo aquilo que aconteceu, justamente porque houve uma cura nas minhas emoções, sobre tudo aquilo que aconteceu, que hoje eu posso falar sobre isso sem que haja dor. Então, eu poder voltar para o meu passado e trazer isso à tona não gera dor em mim, porque houve uma cicatrização da dor. Aquela dor, aquela ferida que estava aberta, ela foi tratada e ela foi curada. E o maior sintoma de que uma pessoa foi curada de uma determinada ferida é justamente a existência da cicatriz, né? Toda ferida, toda dor, ela deixa uma cicatriz. Ela é uma lembrança de que você viveu aquilo, mas que você não sente mais dor. Consegue compreender? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Eu estou trazendo o meu passado à tona para que pessoas que viveram coisas parecidas com as que eu vivi, que elas possam compreender que é possível sair do lugar de dor que ela vive hoje. Ok? Então se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, coloca para mim. Se você for compartilhar no Instagram, me coloca lá, me marca lá no Instagram, vai compartilhando, porque a intenção de estar trazendo isso para vocês é ajudar pessoas que estão presas em traumas emocionais a serem curadas, ok? Então vamos lá, vou começar com vocês já já. Vou começar um versículo bíblico. Eu fiz algumas alterações nas palavras para que haja um bom entendimento, para que vocês possam entender melhor o que esse versículo quer dizer. Ele é o princípio de tudo que aconteceu comigo, foi através deste versículo. E ele fala assim: não aceite, não se conforme com aquilo que as pessoas falam a seu respeito, mas transforme as suas atitudes através da renovação, da mudança da sua mente, dos seus pensamentos, para que você possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é o Romanos, ele está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2.
E ele fala basicamente de uma transformação do caráter, da personalidade, através das mudanças de pensamento. E foi assim que Deus iniciou o processo de transformação na minha vida, mudando padrões de pensamentos errados. Então, eu sempre indico para as pessoas que querem começar uma grande transformação na sua vida, meditar sobre esse versículo. Porque você não precisa acreditar que a pessoa, aquilo que uma pessoa pensa, fala ou demonstra a seu respeito, você não precisa acreditar que aquilo é a verdade. Porque durante muitos anos da minha vida eu acreditei que a opinião das pessoas a meu respeito era a verdade de quem eu era. E isso me fez sofrer demais. Então lá em Romanos 12:2 está escrito pelo próprio Deus que não é a opinião dos outros, não é a opinião que o mundo, que a vida tem de você, que faz com que você seja você. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar bem do iniciozinho. Eu tinha mais ou menos 30 e poucos anos, tá? Infelizmente eu não vou lembrar de todas as datas, mas eu acredito que o Espírito Santo vai direcionando, né, aquilo que eu tiver que falar. Quando eu tinha aproximadamente 30 e poucos anos, a minha mãe me chamou para conversar. E ela, naquela conversa, ela me disse que ela havia me rejeitado durante a gravidez. Ela descobriu que estava grávida pela terceira gravidez. Ela já tinha 2 filhos pequenos, com diferença muito pequena entre um e outro. Ela tinha 2 bebês. A minha irmã tinha em torno de 3 anos e pouco, e o meu irmão 1 ano e pouco, quando ela descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que ela estava grávida de mim, a sua terceira gestação, ela rejeitou aquela gravidez. E ela rejeitou porque ela já passava por situações extremamente difíceis na vida dela. Ela foi mãe muito jovem, né? A situação financeira dos meus pais era muito precária nessa época. Ela já tinha 2 bebês e ela, sem saber o que estava fazendo, ela me rejeitou. E a neurolinguística, a psicologia, ela já fala que a rejeição intrauterina é um dos piores traumas que um ser humano pode viver. Que enquanto o feto ainda é um feto e ele percebe a rejeição da mãe por ele mesmo, já abre uma rachadura, uma lacuna nas emoções daquele feto, muito antes dele ser uma criança, tá? Então, muito antes dele ser um bebê, muito antes dele ter, inclusive, o seu corpo físico formado, ele ainda é um feto. Já foi provado cientificamente que isso altera a percepção de mundo daquela criança. Obviamente, minha mãe não fez isso de propósito, ela não tinha consciência, muito menos conhecimento para saber que aquilo poderia me afetar tão profundamente conforme afetou. Mas ali já havia sido lançada essa rachadura nas minhas emoções, essa ruptura nas minhas emoções e na minha personalidade. Quando eu nasci, a minha mãe cuidou de mim. Ela me deu de comer, ela me trocou, ela, né, cuidou enquanto eu estava doente, mas não havia afeto, não havia amor. O amor foi desenvolvido ao longo do tempo. Então eu já nasci uma criança carente de amor. Eu já não conhecia o que era o amor materno. Obviamente, por trás disso tudo, existem as próprias vivências e experiências que a minha mãe teve na infância dela. E, consequentemente, as experiências que a minha avó teve também na infância dela. Percebe? Uma coisa puxou a outra. E isso a Bíblia fala. Mais para frente eu vou estar falando isso para vocês também. Então, eu já nasci uma criança com problema nas emoções. E os meus avós paternos costumavam dizer que eu era muito chata quando eu era bebê, porque eu chorava muito. Eu chorava o tempo todo. E isso também mudou a maneira. Isso também mudou a maneira com que as pessoas me tratavam, porque eu era um bebê muito difícil, porque eu chorava muito. Quando eu tinha aproximadamente 1 ano e 2 meses, a relação do meu pai biológico e da minha mãe estava muito ruim. Ainda tinha esse agravante, quando ela descobriu que estava grávida, o relacionamento dos dois já não era um relacionamento feliz.
Então, quando eu tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, o meu pai separou da minha mãe e foi morar com outra pessoa. E mais uma vez a psicologia vem e fala que esse também é um dos piores traumas que uma criança, um ser humano pode viver, que é a separação dos pais. Porque cada um tem uma função muito importante na construção da personalidade e do caráter da criança. Então, assim como eu não havia conhecido o amor materno, né, aquele amor, aquele afeto, aquela proteção, aquele sentimento maternal, eu também não tive a oportunidade de conhecer isso em relação ao meu pai. Principalmente porque a relação filho, né, bebê e pai, ela é construída após a gestação. Quando a criança nasce e o pai tem aquele convívio, aquele cuidado, aquela demonstração de amor, ela é construída após a gestação. Durante a gestação, a presença do pai com a mãe durante a gestação é muito importante, mas ela é mais construída, ela é mais fortalecida depois da gestação. E como eu era muito nova e houve esse divórcio, meu pai realmente não veio muitas vezes, não teve muitas oportunidades, né, de estar convivendo conosco em função da vida dele, que também teve os problemas na infância dele. Eu nasci também sem conhecer, eu cresci também sem conhecer o amor paterno. E mais uma ruptura aconteceu nas minhas emoções, mais uma rachadura, mais uma lacuna, conforme você queira falar, aconteceu nas minhas emoções. Estudando mais profundamente as consequências dessas duas vivências, a gente consegue perceber que eu já não ia crescer como uma criança emocionalmente tranquila. E isso realmente aconteceu. Eu já cresci como uma criança muito insegura, muito carente, extremamente carente. E quando eu tinha em torno de 4 anos de idade, a minha mãe casou novamente e foi através desse casamento que eu vinha conhecer o amor paterno. O meu padrasto me adotou como filha emocionalmente e eu o adotei como pai emocionalmente. As minhas lembranças de amor paterno, elas estão relacionadas a ele, né, que é o meu padrasto. Não que eu não amasse o meu pai biológico, não que eu não quisesse, né, a convivência com o meu pai biológico. Tenho muitas memórias afetivas e muito antes disso, da necessidade da presença dele na minha vida. Mas as circunstâncias impediram que nós tivéssemos um relacionamento próximo durante a minha infância toda. Só que para uma criança não existe esse tipo de justificativa. Para uma criança aquilo é doloroso demais. Então essa dor, ela já veio comigo desde quando eu nasci. Essa dor, ela, né, da rejeição intrauterina e a dor depois da separação dos meus pais, ela já estava dentro de mim desde quando eu ainda estava muito bebê. E por volta de 6 anos de idade, a descoberta sexual, né, começou a aflorar em algumas pessoas da minha família e amigos próximos. E em mim mesma, por volta de 4, 5 anos, isso começou a aflorar em mim. E aconteceu que, depois de um determinado período, eu comecei a viver situações sexuais dentro da minha casa que durante muito tempo eu achei que eram normais. Só depois de adulto, depois de muitos anos de terapia, é que eu pude entender que aquilo foi uma forma de abuso sexual. Esse abuso, ele aconteceu em torno dos 6 anos de idade, até mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Ele acontecia regularmente com pessoas próximas, amigos, mas eu não tinha consciência de que era um abuso. E eu acredito que as pessoas que faziam também não tinham essa consciência. Apesar de serem um pouco mais velhos do que eu acredito que eles não tinham essa consciência. Então, mais uma vez, houve uma ruptura em uma parte da minha vida emocional, que era, no caso, a sexual, né? Porque o sexo, ele para a mulher, ele não é apenas físico, ele está baseado também nas emoções. Essa é uma das maiores diferenças do sexo para o homem e para a mulher, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, quando isso aconteceu, já criou-se uma memória afetiva na minha mente muito ruim.
né? Eu já me sentia, ao mesmo tempo que eu sentia prazer, eu me sentia usada, eu me sentia abusada, mesmo inconsciente. Então, aos 11 anos de idade, essa dor emocional, ela era tão grande que eu já comecei a arrumar muletas emocionais. Eu comecei a fumar cigarro aos 11 anos de idade, comecei a beber bebida alcoólica, cerveja, bebidas mais leves, vinho, né? Eu bebia bebidas mais leves nessa época, aos 11 anos de idade. A minha carência emocional, ela era muito grande e por isso eu buscava relacionamento com pessoas mais velhas que eu. Como se eu quisesse substituir a figura paterna, né? Porque apesar de eu ter tido o amor do meu padrasto, esse amor não substitui o amor do pai biológico, né? A mente, os pensamentos e o inconsciente, ele sabe a diferença de um amor para o outro amor. Então, eu tive esse amor, mas não substituiu a falta que o meu pai biológico fez na minha vida. Então, eu buscava relacionamento com homens mais velhos, com pessoas mais velhas do que eu. E aconteceu que por conta de eu estar buscando esses relacionamentos com pessoas mais velhas, eu acabei namorando homens eu com 13, 14 anos, comecei namorando homens de 18, 20, 22, 23 anos e assim por diante. Só que como eu era muito nova, eu não levava esses relacionamentos para o ato sexual. Eu ainda era muito romântica, eu ainda era muito inocente e eu realmente acreditava em casar virgem. Eu era radicalmente contra o uso de drogas, né? E apesar da disfunção nas minhas emoções, eu ainda tinha algum norte em relação a algum tipo de preservação, de autopreservação. Então eu me negava a fazer sexo com esses homens mais velhos. E aí acabava que esses relacionamentos, que eu na realidade achava que eram relacionamentos, e não eram, né? Era apenas um subterfúgio para que eles tivessem sexo com uma menina mais nova, eles acabavam e eu mais uma vez procurava uma outra pessoa para me dar para suprir essa carência emocional, para suprir essa necessidade de amor, de afeto, porque eu não havia encontrado isso no seio familiar, né? Eu não havia encontrado isso na minha família, essa compreensão, essa aceitação, conforme eu já falei. Então, com 14 anos de idade, eu me apaixonei por um homem mais velho, que tinha 21 para 22 anos. Eu me apaixonei perdidamente por ele. E numa das vezes que nós saímos, estávamos com um outro amigo dele, eles não aceitaram a minha recusa em fazer sexo. Na realidade, eu não cheguei a recusar. Eu me vi numa situação que simplesmente aconteceu. Eu não disse não para nenhum dos dois. E acabei sendo violentada sexualmente aos 14 anos de idade. Só que isso é uma coisa muito delicada, porque eu não sabia que eu tinha sido violentada. Eu não tinha consciência de que a culpa não era minha. Como eu não falei não, como eu não expressei que eu não queria verbalmente, eu achei que eu tinha sido culpada por aquilo ter acontecido, por eles dois terem feito sexo comigo. E eu só me lembro de muita dor durante o ato sexual, e eu me lembro que doía demais e que eu estava pensando, por que eu estou fazendo isso? E aquilo foi uma coisa assim que eu não consegui lidar. Eu não consegui lidar porque eu conscientemente não sabia que estava sendo estuprado, mas inconscientemente eu sabia que aquilo era errado, porque os dois eram muito mais velhos do que eu. Só que eu não consegui me expressar, eu não consegui colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E quando acabou, eles me deixaram em casa e meio que me ameaçaram que se eu contasse para alguém, eles iam fazer coisa pior. E aquilo ficou dentro de mim. E eu não falei para ninguém. E aquelas emoções que estavam sendo escondidas, elas tinham que sair por algum lugar.
E para encobrir esse crime, esses dois homens pediram para um dos rapazes que eu havia namorado da turma deles dizer que havia transado comigo e que eu tinha passado uma doença venérea para esse rapaz. Eles fizeram isso para encobrir o crime. Eles colocaram uma terceira pessoa, que eu nunca tinha feito sexo, eu era virgem quando tudo isso aconteceu, para mentir dizendo que eu havia passado gonorreia para ele. E essa mentira, ela alastrou como fogo na palha. E de repente eu me vi aos 14 anos de idade com uma péssima fama na cidade. Eu não podia sair de casa, eu não podia andar nas ruas mais conhecidas do centro da cidade, porque eu fatalmente ia encontrar alguém dessa turminha e eles não tinham o menor pudor. Me xingavam no meio da rua, me chamavam de piranha, me chamavam de gonorreia, me humilhavam, me colocavam numa situação de extrema humilhação. E eu, muito nova, não tinha absolutamente ninguém que eu pudesse conversar, eu não me sentia à vontade para procurar minha família para conversar. Então eu fui me fechando e não me defendia de maneira nenhuma. Eu me lembro de algumas vezes que eu estive em alguns lugares, quando eu tive coragem de sair de casa, eu estive em alguns lugares que eu fui ameaçada por essas pessoas. Me jogaram um ovo podre numa dessas vezes. Eu fui ameaçada por essas pessoas porque eu era um mau elemento, eu era uma má companhia. E para finalizar toda essa situação, aos 14 anos de idade, um pouco antes de completar 15 anos, eu descobri que estava grávida. Porque após o estupro, a minha necessidade de aceitação e afeto era extremamente latente. Então, eu comecei a deitar com várias pessoas, né? A fazer sexo com várias pessoas, buscando afeto, buscando amor, buscando aceitação. Porque além de ter vivido o estupro, eu também estava vivendo bullying social. Eu também estava vivendo uma situação extrema na qual eu não podia sair de casa sem ser humilhada. Então, nos arredores da minha casa, nos arredores de onde a gente morava, eu estava sempre com pessoas conhecidas, normalmente homens mais velhos, e em busca de afeto eu acabava fazendo sexo com eles. E um pouco antes de completar 15 anos, eu descobri que estava grávida, de quase 3 meses, e eu não sabia quem era o pai. Eu não tinha escapatória, eu fui conversar com a minha mãe, e a minha mãe, no dia do meu aniversário de 15 anos, me levou para fazer um aborto no Rio de Janeiro. E essa foi a gota d'água final em relação a tudo que eu podia suportar, a tudo que eu podia aguentar. Eu comecei a mergulhar em bebidas alcoólicas cada vez mais fortes, cachaça, vodka, uísque, beber quase que diariamente. Por um período muito extenso, foi diariamente que eu bebia, como uma fuga mesmo da minha realidade. Eu comecei a usar maconha, clorofórmio, comecei a usar cola de sapateiro, cocaína, vários tipos de droga para fugir dessa realidade, para fugir daquilo que eu estava vivendo. E ainda faltava mais um pouquinho. Em torno com 15, quase 16 anos de idade, a fama que eu tinha na cidade era extremamente ruim. E a diretora da escola onde eu estudava me convidou a me retirar da escola, porque os pais das alunas não queriam que eu convivesse com as filhas deles, porque eu era uma má influência, uma menina promíscua. E eu fui expulsa da escola, porque eu recusei a me sair sozinha. E eu falei que eu não ia sair da escola, que a diretora teria que me expulsar. E ela me expulsou por causa de uma mentira, por causa de uma fama que foi falada a meu respeito, que não era verdadeira. Aos 16 anos de idade eu parei de estudar. E foi a gota d'água, né? Aquilo que tudo que aconteceu comigo desde o ventre da minha mãe veio à tona através de uma revolta muito grande, uma ira muito grande e uma necessidade muito grande de me machucar, de me prejudicar.
Então as minhas emoções estavam totalmente em frangalhos. Eu não conseguia ter um pensamento sequer que fosse de bênção. Eu só pensava em coisas ruins, eu tinha medos constantes e foram desenvolvendo inúmeras muletas emocionais na minha vida por conta de todos aqueles acontecimentos. Nessa época eu escrevia prosas poéticas, eu ainda tenho algumas dessa época, e nelas eu falava muito a respeito do sentimento de abandono. Nelas eu falava muito do sentimento de rejeição, de dor, de vontade de morrer. E esses pensamentos, eles começaram a ser cada vez maiores, cada vez mais intensos. Isso eu tinha 16 anos de idade e eu não tinha a menor condição de lidar com esses sentimentos. Então eu fugia deles. E eu comecei a desenvolver uma raiva muito grande. Eu não consegui me defender nos momentos que eu precisei me defender durante a infância e a adolescência. Então, quando alguém fazia algo comigo que eu não gostava, eu me defendia gritando e agredindo aquela pessoa, seja verbalmente, fisicamente. E comecei a construir uma máscara de mulher forte, de mulher poderosa. As pessoas olhavam para mim e muitas pessoas tinham até medo de falar comigo porque sabiam do meu temperamento e que eu poderia estar devolvendo de uma maneira muito radical, muito grosseira aquela ofensa. E isso foi sendo construído com o passar dos anos, depois de todos aqueles traumas que eu vivenciei. E eu comecei a viver intensamente um sentimento de autodestruição. A minha mãe, depois do aborto, ela me levou para fazer terapia. Eu comecei a fazer todo tipo de terapia. Na época era muito usada a freudiana, depois passei a fazer um pouco da junguiana, a haitiana também eu cheguei a frequentar. O pai de uma amiga minha tentou comigo a hipnoterapia e foram dezenas de terapias que eu fiz durante a minha adolescência e eu não conseguia realmente com nenhuma delas entender e chegar numa resposta do porquê que aquilo tudo tinha acontecido com a minha vida, né? Aquilo tudo tinha acontecido na minha vida. Eu havia parado de estudar, mas ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito nova, porque eu tinha que de alguma maneira ganhar algum dinheiro por conta da minha revolta. A minha mãe já não me dava, né, dinheiro. Então eu comecei a trabalhar muito nova e também comecei a ter esse dinheiro como uma forma de sustentar os meus vícios. Então eu quero falar até aqui, até em torno de 16 anos, 17 anos de idade. Esses sentimentos, eles estavam represados dentro de mim durante muitos anos. E nessa época, quando aquilo tudo aconteceu na minha adolescência, eu só coloquei eles para fora através da raiva, através da revolta. Eu me tornei uma menina extremamente respondona, não tinha o menor respeito pelos meus pais, né, pelo meu padrasto, pela minha mãe, pelo meu pai biológico. Eu me tornei extremamente revoltada, eu não obedecia às regras da casa, fugia de casa constantemente, não dava satisfação, desaparecia durante 1, 2 semanas sem dar satisfação para minha mãe. Nesse período, uma colega minha me levou para fazer um curso de modelo e manequim. Eu era muito alta já aos 16 anos e era muito magrinha. Na época, manequim de passarela tinha que ser magérrima, né? E eu tinha esse perfil e ela me levou para fazer um curso de manequim. E eu comecei a desfilar. Depois de uns 2 ou 3 anos do acontecido, eu comecei a desfilar para algumas empresas pequenas, eu quase não aparecia, né? E até que um dia eu comecei a fazer um comercial, eu fiz um comercial de televisão. Então eu fiquei um pouco mais famosa na minha cidade. E as colunas sociais começaram a me procurar. E foi através disso que a minha fama de vagabunda, gonorreia, piranha, né, de promíscua, ela começou a desaparecer, porque eu comecei a entrar nos círculos sociais. Eu estava sempre aparecendo no jornal, eu comecei a fazer muitos comerciais de televisão, eu comecei a dar aula, curso de modelo e manequim
com 16 para 17 anos de idade, eu comecei a dar aula. E as minhas turmas de curso de manequim ficavam bem cheias. Então, essa fama começou a diminuir a partir desse momento, 16 para 17 anos de idade. Mas a dor não desapareceu, a revolta e a raiva não desapareceu. Ela continuou e ela foi crescendo porque ela não estava sendo tratada. E isso foi aumentando e criando situações, doenças psicossomáticas. Com 16 para 17 anos, eu fui diagnosticada com gastrite, depois duodenite. Aos 18 anos de idade, eu tirei pólipos do intestino. Eu considero todas doenças emocionais, né? E essas doenças começaram a aparecer cada vez mais, com maior frequência. A necessidade que eu tinha de afeto, de aceitação era extrema. E, ao mesmo tempo, eu já não tinha mais limite, porque eu não conseguia manter relacionamentos. Então, eu mudava de namorado de tempos em tempos, né? Eu era extremamente carente e nos meus relacionamentos eles simplesmente não aguentavam ficar comigo. E essa foi basicamente a minha adolescência. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu conheci um rapaz que tinha 22, e ele começou a mudar o quadro dos meus relacionamentos. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, né? Eu espero que você tenha gostado disso que eu compartilhei, que você tenha, apesar de muito doloroso, apesar de muito dolorido, né, foi para mim na época, hoje eu vejo como uma grande experiência na minha vida. E tem um outro versículo que eu quero deixar para vocês, para a meditação de vocês, que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores, de todas as mágoas, de todas as tristezas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, quando eu descobri esse versículo na Bíblia, eu pude compreender que havia um propósito naquilo tudo. Esse versículo fala o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando Deus fala todas as coisas, tudo coopera, Ele está falando inclusive daquilo que é ruim. Vai cooperar para o meu próprio bem, vai cooperar para o seu próprio bem. Para aquele que ama a Deus, Deus vai pegar toda essa circunstância ruim, toda essa circunstância de dor, de mágoa extrema e profunda, e vai transformar em algo bom. Então, quando você junta o versículo de Romanos 12:2 com este versículo, você compreende que aquilo tudo que aconteceu comigo tinha um propósito e que era necessário que eu entendesse que a opinião dos outros a meu respeito não era necessariamente a verdadeira e que eu precisava ser transformada através da renovação dos meus pensamentos. Então fica com esses dois versículos, medita neles, e se você conhece alguém que já viveu, já teve uma experiência ou alguma dessas experiências que eu tive, compartilha com ela esse vídeo. Fala para ela se inscrever no canal, que no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais, a partir dos meus 18 anos, das coisas que eu comecei a viver e de algumas consequências que todos esses traumas trouxeram para a minha vida. Quem sabe, através disso, você não vai estar ajudando alguém que ainda vivencia a consequência de um trauma do passado no dia de hoje, tá bem? Então é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.